Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Na nossa aula de ensino religioso de hoje, a gente vai continuar falando sobre as religiões. E hoje a gente vai falar sobre a religião budista. Vamos lá? O budismo é uma religião e filosofia fundamentada nos ensinamentos de Buda e tem aproximadamente 2.500 anos. Ela tenta condicionar a mente de maneira a levá-la à paz, à sabedoria, à alegria, serenidade e liberdade. O budismo tem por objetivo trabalhar o espiritual do homem, pois um espírito sadio significa um corpo saudável. Bom, pessoal, além, né, de ser uma religião filosófica, a teoria budista, a religião budista, ela está muito ligada ao ser humano espiritualizado. E o que é isso, professor? Um ser humano que apesar de todas as, vamos dizer assim, que apesar de todas as desgraças que existem no mundo, eles sempre tentam ver o lado bom, que tudo vai dar certo, entendeu? São pessoas muito positivas que sempre veem que existe um lado bom, que em meio a muito sofrimento vai existir alguma coisa boa lá na frente. Então, o budista acredita nisso. Bom, a religião budista é a quinta maior em números de seguidores. Ok? A gente já falou sobre isso e já deixou claro que a religião católica ela é a primeira, né? A maior do mundo, é a religião que tem mais seguidores. Já a religião budista é a quinta religião com número de seguidores, ela fica em quinto lugar. O budismo ele crê na reencarnação. E o que é reencarnação? Então, pessoal, o que é reencarnação? Bom, segundo a teoria budista, a reencarnação é quando uma pessoa ela morre e ela volta novamente para a vida, ou seja, ela reencarna novamente. Como assim, professor? Vamos lá. Digamos que eu, professor Jackson, fui uma pessoa muito ruim. Né? Eu sou uma pessoa muito ruim, uma pessoa que tem uma índole muito ruim, muito negativa. Digamos que eu sou muito briguento, invejoso, sou uma pessoa muito má. Aí, de acordo com a teoria budista, quando eu morrer, eu vou ter uma oportunidade novamente de voltar para a Terra, ou seja, de voltar à vida novamente, para tentar melhorar. Como eu era uma pessoa ruim, eu vou ter essa oportunidade de voltar, ou seja, de reencarnar, de nascer novamente, de ser bebezinho, depois ser criança e depois ser adulto. Aí eu tenho a oportunidade de voltar e ser uma pessoa melhor. É como se a vida, segundo a crença budista, desse uma segunda chance para você, de você ser uma pessoa melhor e assim conseguir alcançar a iluminação, conseguir alcançar a bondade. É praticamente isso, ok? Então, a teoria budista ela acredita nisso, que nós, seres humanos, vamos reencarnar. Se a gente for muito mal aqui na Terra, a gente vai voltar novamente à vida para poder melhorar. E às vezes para poder pagar pelos nossos pecados. Se eu fui uma pessoa ruim e eu morri e eu voltei novamente, né? Eu reencarnei novamente, eu vou ter que pagar pelas coisas que eu fiz de mal. Entenderam? Então a teoria budista ela acredita nisso, na reencarnação, ok? É aquilo que eu falei nas outras aulas anteriores. Cabe a nós, eu e você, respeitar o que os outros acreditam, né? Além da reencarnação, o budista ele acredita que as más atitudes, que as más ações geram karmas. E o que é isso, professor? Por exemplo, o indivíduo que fizer coisa ruim vai receber coisa ruim. Entendeu? É a lei do retorno. É como se tudo que a gente fizesse de ruim retornasse para a gente de alguma forma. Eu acredito nesta teoria, né, pessoal? Até a Bíblia Sagrada ela diz que aquilo que a gente planta de ruim, a gente vai colher de ruim. Não tem como a gente plantar feijão e nascer milho. Então não tem como a gente plantar coisas ruins e querer colher coisas boas, não é isso? Então a religião budista ela acredita nisso também.
O budismo ele não aprecia devoção e adoração, ou seja, o budista ele não acredita em adorar estátuas, em devotar estátuas. O Buda, pessoal, como eu já falei, não é um santo para eles, entendeu? O Buda é como se fosse o professor, é um guia, é como se fosse um pastor, igual o pastor da igreja evangélica, igual o padre da igreja católica. O Buda, ele não é um santo, é apenas um professor, entenderam? Então, para vocês que estavam com dúvida, quem era Buda, então aqui a gente tem uma estátua dele, ok? Então, os budistas, eles não adoram a Buda, eles veem Buda como um professor, como um guia, ok? E para finalizar, né, o budismo aqui no Brasil, pessoal, nada mais, nada menos veio como as outras religiões, né? Foram trazidas pelos imigrantes, assim como o catolicismo foi trazido pelos portugueses e assim como o candomblé foi trazido pelos africanos, o budismo ele foi trazido pelos pelos imigrantes japoneses, coreanos, chineses que vieram trabalhar aqui no Brasil. Eles não vieram como escravos, tá? Eles vieram trabalhar, ok? Quem veio como escravo foi os negros africanos. Já os coreanos, os chineses e os japoneses vieram trabalhar aqui no Brasil, e isso depois de muito tempo, depois que acabou a escravidão no Brasil. Mas é como aquela que a gente falou, né, pessoal? O Brasil ele é um país rico de cultura e de religiões. Por quê? Porque a gente tem muita gente diferente aqui no Brasil. O Brasil recebeu e ainda recebe muita gente diferente de outros países. Atualmente, existe no Brasil cerca de 200 mil seguidores da filosofia, ou seja, existe 200 mil budistas, 200 mil pessoas que acreditam na religião budista. O objetivo do budismo, né, no geral, para a gente finalizar, é fazer com que cada um liberte-se do sofrimento e encontre a felicidade. Ou seja, o objetivo do budismo é fazer com que a gente se liberte do sofrimento, né, de toda a dor, e encontre a felicidade. Por isso que eles acreditam em reencarnação. Ok, pessoal? Bom, e essa foi a nossa aula de ensino religioso sobre a religião budista. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como assim como eu gostei. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula de ensino religioso.